Telespectador amigo, um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Eu digo sempre aqui, esse é o programa que você mais vê e mais gosta. Isso aí, ó, fechou. Basta para nós. E a bola caiu. Olha, muita coisa para falar. A gente vai falar do Campeonato Brasileiro, que, entre aspas, encerrou o turno. Vem, para muitos, uma nova competição pela frente. Vamos falar sobre Libertadores. Tem o Galo, tem o Atlético na próxima quarta-feira, aqui no Mineirão, em Belo Horizonte. Vamos falar sobre essa transação fantástica do futebol mundial, do Neymar para o PSG, pelos 222 milhões de euros divulgados. Não sei, de repente tem mais, né? De repente tem mais, de repente tem, estou falando divulgados. 222 milhões de euros divulgados. Vamos falar sobre isso. Muita coisa para a gente falar. Eu estou recebendo aqui hoje um convidado muito especial, que conhece muito futebol, já esteve atuando como diretor do América, vice-presidente do América, conselheiro do América. Depois, no Atlético, trabalhou junto com o nosso queridíssimo e saudoso Eduardo Maluf. E hoje, já há algum tempo, ele está no mundo das negociações do futebol. Eu falei há instantes atrás do Neymar. O nosso convidado é agente FIFA, hoje agente licenciado. E o mundo dele é o mundo da bola. Estou falando do nosso Ângelo Pimentel, que está ali, ó. Ângelo Pimentel. Está aí. E que você, aqui, o Charles, aí, depois você dá uma arrumadinha nessa aqui para mim, por favor. Nessa geral toda aqui, para que fique tudo certo. Olha, do jogo do Atlético de ontem, apenas uma pincelada rápida, porque eu falo, eu não vi o jogo, eu vi os gols, vi o pênalti. Eu tinha na minha frente, eu estava trabalhando ontem no Mineirão, no jogo Cruzeiro e Botafogo, e eu tinha o jogo do Atlético na minha frente, no meu iPhone, na minha frente. Então, a gente dava uma rabiscada, porque não dá para você comentar um jogo olhando o outro. Os dois ao mesmo tempo, você acaba perdendo detalhes importantes e não comenta nenhum nem outro. Mas toda hora que eu dava uma puxada de olho, uma rabiscada de olho, eu só via o Grêmio. Toda hora que eu botava o olho na tela, eu falei, ué, só tem Grêmio no campo. Eu só vi o Grêmio. Só vi o Grêmio. Eu tô olhando o jogo para comentar o jogo do Cruzeiro, assistindo o jogo, olhava para a tela, só vi o Grêmio. Voltava, olhava, eu só vi o Grêmio. Voltava, eu só vi o Grêmio. Não vi o Atlético. Mas não vou comentar porque não vi o jogo. Não vi o jogo. Mas, para mim, nenhuma surpresa. Para mim, nenhuma surpresa. O time do Atlético titular não está bem e você leva o reserva para jogar contra o Grêmio? Ah, mas o Grêmio vai botar reserva. Ó, o juvenil do Grêmio é melhor do que o reserva do Atlético. O juvenil do Grêmio. E o Grêmio entrou com alguns jogadores titulares. Eu não sei quantos jogadores titulares, mas entrou. Porque o Grêmio é talvez o único time no Brasil, talvez seja ele o único a sonhar com o título brasileiro ainda. Porque ele tem uma diferença. Antes do jogo ontem de 11, voltou, depois do jogo, para 8 pontos do Corinthians. E, na minha opinião, o time do Grêmio é melhor que o do Corinthians. O time do Grêmio é melhor. Tem, inclusive, jogadores, individualmente falando, melhores que o do Corinthians. Só que o time do Corinthians está quebrando tudo quanto é tipo de tabu, de curiosidade, de restrições, está passando por cima de tudo. O campeão invicto, teoricamente, virtualmente, do primeiro turno, também teoricamente do primeiro turno, que é turno corrido. O time do Corinthians tem alguns detalhes, algumas particularidades que podem somar para justificar, se é justificar, que a gente tem que falar, essa campanha extraordinária, porque é extraordinária no Campeonato Brasileiro. Primeiro, é um time que
não toma cartão, dificilmente. Não tem jogador expulso. Todo mundo joga. Todo mundo joga. Segundo, ninguém vai para o departamento médico. Ninguém machuca. Ninguém machuca. Todo mundo joga. O jogador está no departamento médico, não vai jogar. Isso é igual o cometa de Halley lá. Ninguém machuca. Terceiro, não tem estrela. Todo mundo é todo mundo. Todo mundo lá é todo mundo. Ô, gente, destaque do Corinthians nas manchetes, nos últimos jogos, Rodriguinho. Rodriguinho saiu aqui do América. Só do tempo do Ângelo. É do seu tempo? Não, depois um pouco. Rodriguinho. Destaque do Corinthians, Jô, que esteve aqui no Atlético, uma fase excepcional também. Depois, o futebol dele caiu com algumas coisas que aconteceram na sua vida particular. Ele foi embora, depois teve a oportunidade de voltar, não voltou. E no Corinthians é um atacante que todo mundo quer ter no time dele. Todo mundo quer. O Jô. Jadson. O Jadson. Quem quer destaque no Corinthians? Não tem. Não tem. Você vai ficar falando aqui. O Corinthians tem Giovanni Augusto, que joga. Tem lá Giovanni Augusto, que joga no Corinthians. Tem Cleiton do Atlético, que é reserva lá também, mas tem o Cleiton lá do Atlético. Então o time do Corinthians, aliado a tudo isso aí, tem a sorte. Todo time tem que ter sorte, se não tiver sorte não chega. Mesmo só competência não dá, tem que ter sorte. O Corinthians tem competência e a sorte aliada ao lado dele. É um time bem treinado, bem arrumado, bem estruturado, dentro e fora de campo, muito bem organizado pelo seu treinador. Aí começam a inventar uma opção de coisa que o treinador falou, que o treinador disse isso, que o treinador falou que o time está assim porque está assado, que o time falou assim porque está assim, porque é assim, porque é... Gente, não, o time está jogando. A gente vê o time jogar. E o time faz gol. O time do Corinthians vai e faz gol. E é difícil fazer gol no Corinthians. É complicado. O time vai lá e faz gol, vai lá e faz gol, vai lá e faz gol. O adversário martela, ele vai lá e faz. O adversário continua martelando, ele vai lá e faz. Então, o Grêmio é o único time no Brasil que sonha em disputar o título ainda com o Corinthians. E por isso, o Renato Gaúcho não arriscaria, e ainda tem a vantagem no jogo da Libertadores, porque venceu fora, não arriscaria colocar um time inteiro de reserva. E se ainda assim ele colocasse um time inteiro de reserva, as reservas do Grêmio são infinitamente superiores ao do Atlético. Eu não concordo com o que o Atlético fez, levar as reservas para Porto Alegre, muito menos em levar todo mundo. Muito menos em levar todo mundo. Todo mundo para fazer o quê? Para fazer o quê? Para treinar? Treina aqui, meu. Treina aqui. O Micali foi falar... O Micali foi fazer o quê? O Micali não é responsável se o Atlético perder. Se o Atlético perder, ele não é responsável. O Micali não é responsável porque ele saiu da Copa do Brasil. O Micali não é responsável se ele for muito mal no Campeonato Brasileiro. O que ele foi fazer lá? O que ele foi fazer lá? Mandasse o auxiliar dele, como é que chama esse técnico do Júnior? Toda hora. Giacomini. Mandasse ficasse aqui treinando. Já que foram os reservas, mas para mim o técnico do Atlético é um técnico reserva. Ele é um técnico reserva. O Micali é técnico reserva. É auxiliar técnico, na minha opinião. O Atlético não tem treinador. Na minha opinião, o Atlético está sem treinador. O Atlético não tem treinador. Não tem. Mas o que ele foi fazer lá com Robinho, com não sei mais quem, com o time inteiro? Só não levou quem estava no departamento médico. Ele levou todos para treinar dentro do hotel, para treinar no campo do Inter. Treina aqui. Fica aqui. Alguém com o Atlético colocando um time de reserva. Gente, sem consciência, você é telespectador? Alguém tinha alguma dúvida? Alguém lá dentro do Atlético, alguém tinha alguma dúvida de que o Atlético ia perder o jogo? Alguém tinha alguma dúvida? Que o Atlético ia perder o jogo? A dúvida era de quanto? Se era de 2 ou de 6. A dúvida era essa.
Agora que ia perder, nem o presidente tinha, nem o Micali tinha, nem os jogadores que jogaram tinham, nem aqueles que entraram, tinham dúvida nenhuma de que voltariam com o jogo com resultado negativo, perdido, com o jogo perdido. Ninguém tinha dúvida disso. Então o que foi fazer lá o Micali? Primeiro que ele não tem responsabilidade de nada. Então fica aqui treinando. Bom, pênalti batido pelo Robinho, eu vi. Eu vi os gols, aí eu ia para a TV e via os gols. E vi o primeiro gol do Grêmio. O Grêmio tocou a bola para cima do Atlético, deu 138 mil toques na bola para chegar no gol e ficou todo mundo olhando. Todo mundo assistindo. Isso eu vi. Pênalti. Gente, eu ouvi muita gente falando, olha, o Robinho não tem nem que voltar a Belo Horizonte, tem que ficar em São Paulo, a torcida do Atlético está revoltada com o Robinho, revoltada com o Robinho. O Robinho perdeu o pênalti. Ele pode ter sido até... A displicência existe. Porque quando o Micali colocou o Robinho em campo, eu pensei com os meus botões e falei para quem estava do meu lado no Mineirão. Eu, se eu sou Robinho, falo, não, vou não. Vou não. Você está brincando comigo, 2-0, você vai poupar jogadores para Libertadores? Se você precisar de mim na Libertadores, eu vou. Mas nesse aí eu não vou, não. Não. Mas você ganha para isso, tá, tudo bem. Corta meu dia. Corta meu dia, mas nesse eu não vou. Não vou. Se eu sou o Robinho, eu ia mais além do que aconteceu. Na hora que o Micali chamar, aquece, não. Eu não. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu faria isso. Ô, gente, você pode ter um Robinho até na reserva. Mas de Pablo, reserva de Pablo, de Elber ou Helder? Helder, né? Helder. Não dá para você deixar um jogador que o clube paga R$1 milhão por mês para ele, mais ou menos, reserva desses caras. Mas não foi no jogo de ontem, não. Desde que o tal do Micali chegou aqui. Desde que ele chegou aqui. O próprio Elias. Não. Os caras estão brincando. E lá no Atlético eles estão brincando também. O pessoal está brincando. O André Figueiredo está brincando. Se realmente ele é diretor de futebol. Porque de repente o presidente chegou perto dele e falou, André, eu vou falar que você é diretor de futebol, mas você não é porcaria nenhuma. Eu só vou falar que você é. Aqui, mas eu que vou resolver. Só que ele não resolve nada. O presidente também não resolve nada. Resolve nada. Então, eu acho que tá tudo errado. E sabe o que é pior? Eu acho que o Robinho bateu o pênalti e errou por incompetência na batida. Incompetência dele. Ele não queria errar, e em hora nenhuma ele pensou em errar. Ele poderia estar pé da vida, até displicente, mas a tal da cavadinha que ele deu, ele errou totalmente, na minha opinião. E o que me preocupa no Atlético, e isso não me preocupa no Cruzeiro, para não falar que eu estou comparando, que eu falo de um, não falo do outro, isso não me preocupa no Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem jogadores, tem elenco. O que me preocupa no Atlético é que o Atlético não tem. O Atlético não tem. Não tem elenco para virar o turno. Vai com esse mesmo elenco, com esse mesmo treinador, com esse mesmo diretor, vai com o mesmo para tudo. E eu não vejo perspectiva de melhora. Não vejo nenhuma perspectiva de melhora. Nenhuma. Não vai dar para tirar mais do Elias, não vai dar para tirar mais do Robinho, não vai dar para tirar mais do Rafael Carioca. E quando você olha para o banco, não tem ninguém para entrar. Não tem ninguém para entrar. Então, eu não estou vendo luz no fim do túnel. Eu não estou vendo nenhuma perspectiva. Não é assim. Ganha, muda tudo. Não muda. Não muda. Não muda. Não muda, não tem jeito. Não muda. Então, não vejo nenhuma perspectiva para o Atlético. O Atlético, para cair para a Série B, ele vai ter que fazer um esforço danado. Para cair, ele vai ter que fazer... Sabe por quê? Atlético Goianiense e Avaí, para mim, já despencaram. Já caíram. Vitória restam também. 2 vagas. Vocês acreditam que São Paulo e Atlético, 2 grandes, vão cair São Paulo e Atlético?
Eu acho muito difícil. O São Paulo está na tábua da beirada. Está na tábua da beirada. Sempre cai um grande, né? Aqui, Sempre cai um grande. Mas o São Paulo está na tábua da beirada. Mas ainda há tempo do São Paulo, que é grande, de recuperar. E tem times jogando, disputando, que são infinitamente inferiores à de Atlético de São Paulo. E que estão pintando para cair aí, Vitória, e Companhia Limitada. Tem. Então o Atlético para cair vai ter que fazer um esforço sobre-humano para cair. Mas para conquistas, para mim não tem nada. Viu o jogo do Cruzeiro? Acho que o Cruzeiro jogou bem, mas não fez o gol. Contra um Botafogo mesclado com 6 titulares, Botafogo que no primeiro tempo viu que poderia até partir para uma tentativa de ganhar o jogo, foi. O jogo foi difícil para o Cruzeiro, martelou, procurou, as substituições do Mano foram até corretas, na minha opinião. Ele botando atacante. O Alisson ontem não reeditou as suas apresentações, o Cruzeiro sentiu. O Cruzeiro sentiu muito a ausência do Henrique, do Ariel Cabral. O Robinho entrou no jogo, na minha opinião, tarde. Poderia ter entrado um pouco mais cedo. O Cruzeiro martelou, jogou, foi melhor, mas não ganhou. E o Cruzeiro precisa se explicar, né? O Cruzeiro perdeu a grande chance ontem de terminar o túnel, repito, entre aspas, no G6, no chamado G6. Ele bateu na trave, mas perdeu a chance. Ô, mano, nas suas entrevistas, mano, para com isso. Para de chamar o Atlético para entrevista. Para de querer comparar todas as entrevistas. Você dá uma estocada no Atlético. Para quê? Para quê? Primeiro perguntaram sobre o domínio do time e o gol não sair. Quando o time domina muito, sai um gol logo a 2, 3, 4 minutos, como saiu lá. Aí o adversário fica desnorteado, fica mais tranquilo. Para que isso? E depois, quando pergunta por que o Cruzeiro tem um mês que não ganha no Mineirão, ele fala que é o vento. Ele culpa o vento, por causa do vento. Ah, o vento. Aí ele lembrou do Atlético, que também tem. Aí ele trouxe para a conversa o Atlético de novo. Aqui como lá, o vento não deixa a bola entrar. Quando o vento mudar, entra. Ah, gente, ô mano, para com isso. E também os caras que ficam fazendo entrevista, o mano conduz do jeito que ele quer. O mano conduz do jeito que ele quer. Pelo caminho bom ou pelo caminho ruim, ele conduz. E os caras vão embora. Ontem, na coletiva do Atlético lá em Porto Alegre, não teve um cara para perguntar, para conversar com o Micali sobre o pênalti perdido pelo Robinho. Até onde eu ouvi. Depois, na sequência, eu não sei. Até onde eu ouvi a entrevista. Não teve uma pergunta. Uma pergunta. Ô, Micali, e aquele pênalti que o Robinho bateu? O Micali fala sobre. Não, todo mundo pede, foi infeliz. Mas ele tinha que falar. Alguém tinha que falar. Ah, mas fazer o quê? Nós vamos ao intervalo comercial, depois Eduardo Panzi, o chefe Matusalém, Zé Alberto e o nosso convidado, Ângelo Pimentel, vão falar sobre tudo isso e muito mais, ok? A gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi.
A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Ser sócio do futebol é prático. Para mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila já vale R$12. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de R$12. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe para a festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. 6. Pois é, estamos de volta. Eu quero lembrar você, meu amigo, que o Banco Intermédium agora é o Banco Inter. E o Banco Intermédio, que agora é o Banco Inter, grave bem, Banco Inter, é o banco digital, onde você faz tudo que você faz em um banco tradicional, você faz eletronicamente, no seu telefone celular ou no seu computador. É só você acessar, o endereço está na tela, bancointer.com.br. Você faz depósitos, olha que beleza, de cheques, através da imagem, pelo Banco Inter. Você faz TED durante 24 horas. Você abre a sua conta, tem um Mastercard para pagar as suas contas em débito pela internet. É só você acessar esse endereço, bancointer.com.br. E a grande vantagem de tudo isso que eu estou falando, não tem nenhuma tarifa. Tarifa zero. Tarifa zero. E você abre a sua conta pelo Banco Internet, Banco Online. Tarifa zero. Zero. Não tem, não existe tarifa com o Banco Inter. Nós estamos na era digital. Vamos lá. Você vai ter uma facilidade incrível, incrível na sua vida agora, sem sair da sua casa, do seu escritório, das suas férias, da praia, de onde você estiver, através do banco digital, o Banco Inter. Bom, eu quero também abraçar o pessoal de Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches leves e sucos, tem para você os famosos sucos detox, na tela aí. E as saladas que você monta na hora. Marieta, a melhor para a sua saúde. Um abraço ao pessoal também do BMG. BMG, consignado é com o BMG. Grande abraço à família BMG. Você tem o Mastercard BMG, use. Se não tem, vá buscar o seu. Um grande abraço ao Dr. Adriano de Silves Advocacia, que é também agora advocacia empresarial. Um abraço ao pessoal do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo, Chiquinho, Renato e equipe. Um abraço ao seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. E no genérico é show de bola. Um abraço também para o Padre Lucas Almeida, no 34260069, 34260069. Levo você para fazer viagens fantásticas. Agora é Inglaterra, Espanha e Portugal. Fim do ano tem a Terra Santa. Eu só quero ir a Dubai, viu, padre? Quando for para Dubai, tô nessa, me põe nessa. 34260069. 34260069. Um abraço ao Danilo do Poço São Pedro, que tem para você a famosa DT Clean, na bomba com o melhor preço, a melhor gasolina do Brasil. O Poço São Pedro fica na Niquelino 918, em Santa Efigênia. Segurança total, porque lá dentro tem um posto policial aberto 24 horas. 24 horas por dia. Então, segurança total. Eu passo lá, 3 horas da manhã tem fila.
E todo mundo tranquilo, porque lá tem um posto policial 24 horas aberto. E tem a água mineral Ingá e Igarapé para você levar para onde você quiser, pelo melhor preço, garrafão de 20 litros. Posto São Pedro e Posto Funil, lá em Pinhuí, do mesmo grupo. Além da gasolina DT Clean no Posto Funil, você ainda leva aquele queijinho artesanal maravilhoso, que é a produção do meu amigo Danilo. Um grande abraço para o Danilo. Um abraço também para o Antônio e Leandro, da fábrica de móveis assépticos, móveis hospitalares para vender ou alugar. E a fábrica de móveis assépticos está à sua espera com móveis hospitalares. 3373-1133. Ângelo, obrigado pela sua presença aqui. Bom conversar com você hoje aqui, viu? Obrigado, Afonso. É um prazer novamente estar aqui. Estamos à disposição aí para a gente comentar um pouquinho desse mundo da bola, dessas negociações, e sempre convidado estarei aqui. Bom, você vai falar muito do futebol, porque você conhece futebol, passou pelo Atlético como diretor, trabalhando com o nosso querido Eduardo Maluf. Isso. Deve ter aprendido muito com o Eduardo Maluf. Bastante. E também pelo América. Hoje você é agente licenciado. Eduardo Panzi. Um abraço, Afonso. Obrigado pela presença, Ângelo. Um abraço aos companheiros, aos telespectadores. Uma rodada bem ruim para o futebol mineiro, né? Falando aí de séries A, Série B. O empate do Cruzeiro muito ruim em Belo Horizonte, a derrota já esperada do Atlético. E o mau futebol jogado pelo América, esse inesperado. Esse para mim é uma surpresa lá em Alagoas. Porque o América entrou mal, o jogo inteiro mal, perdeu de forma justa. Perdeu a cabeça com o Bill, pode perder o Bill, um jogador importante por alguns jogos aí na Série B. Viu o Inter encostando, mas o torcedor americano e todo mundo precisa entender que o América não tem que brigar pelo título da Série B. Ele tem que ficar entre os 4. E entre os 4 ele está muito bem, tem uma vantagem muito boa em relação ao quinto colocado. Esse é o campeonato do América. O título é um bônus. O ideal é a classificação entre os 4 e jogar a Série A ano que vem. Sobre o Atlético, eu acho que o Micali fez certo ao levar o time reserva para Porto Alegre. Correu o risco, e um risco que ele sabia que a chance de perder era de 99%, e perdeu. O Atlético perdeu o jogo com 4 minutos. No primeiro contra-ataque do Grêmio, incrível, né? O Atlético foi jogar em Porto Alegre com o time reserva e tomou um gol de contra-ataque aos 4 minutos. É um negócio meio que inacreditável e inexplicável. Realmente não dá para explicar você tomar um gol de contra-ataque aos 4 minutos jogando fora de casa, com o time reserva. Mas aconteceu uma falha de marcação, principalmente do Roger Bernardo, que marcou a bola, quando deveria ter marcado o adversário. Ele o tempo inteiro olhando para a bola, pulou numa bola que não chegaria, e o Pedro Rocha estava livre nas costas dele. Se ele tivesse marcado o Pedro Rocha, poderia até ter sido gol, mas o Pedro Rocha não teria a facilidade que teve ao concluir. Mas o Atlético não foi mal, até me surpreendeu. O Grêmio teve mais a bola, mas o Atlético finalizou mais. O Atlético teve finalizações certas no jogo. Paulo Vitor do Grêmio fez um bom jogo. Acho que foi pênalti no Adilson no lance do primeiro gol do Grêmio, que gerou o contra-ataque. Mas, enfim, são coisas que eu acho que não mudariam o resultado de vitória para o Grêmio no jogo. Porque o Grêmio fez o 2-0 e nitidamente tirou o pé. Se o Atlético tivesse feito 1-0, o Grêmio iria acelerar e venceria o jogo. Se o Atlético tivesse empatado o jogo, o Grêmio iria acelerar e venceria o jogo. O Grêmio tirou o pé, alguns jogadores titulares nitidamente se poupando depois que fez o 2-0. Foi um jogo absolutamente controlado pelo Grêmio. Tá? Você vê na posse de bola, 60% de posse de bola, e não foi aquela posse de bola mentirosa, foi a controlada. O Grêmio controlou o jogo, literalmente pôs o time reserva do Atlético na roda. E sobre a questão do Robinho, eu achei o pênalti cobrado por ele esquisitíssimo. É um lance discutível, eu não estou aqui para julgar, até porque eu não estou na cabeça do jogador, mas achei bem esquisito, bem mal batido, e batido de uma forma displicente, estranho. Agora, realmente, é complicado. Eu acho que o Robinho não está jogando nada, mas o que o Robinho tem jogado mal, 1000 vezes melhor do que o Pablo, 1000 vezes melhor que o Helder. E é complicado você ficar na reserva do time reserva para o Helder, e você ser reserva do titular para o Pablo, que são jogadores que não acrescentam absolutamente nada. E o Atlético jogando com isso aí, a briga do Atlético hoje, a realidade é para não cair. Se o Atlético continuar com o Pablo em campo, com o Helder, com o Iago, eu não estou depositando a culpa nas costas desses meninos, não, eles têm culpa nenhuma. Só acho que se o Atlético insistir com esses jogadores, Iago, Helder, Matheus Mancini, o Pablo, vai brigar para não cair.
Porque esses jogadores são jogadores de rabo de tabela. Agora, se você tem um Elias, um Robinho, por pior que eles estejam, eles podem ser cobrados. Eu não vou cobrar desses meninos, não. Até porque eles não estavam sendo aproveitados nem no time que eles estavam emprestados. Eu vou cobrar de Robinho, de Elias, de Fábio Santos. É eles que têm que assumir a responsabilidade, eles que precisam jogar e eles que têm que estar em campo quarta-feira. Quem tem que estar em campo quarta-feira é Robinho, é Elias, é Carioca, Fred, se tiver condição, não deve ter, Leonardo Silva, Fábio Santos. Esses têm que estar em campo quarta-feira. A responsabilidade de uma eliminação ou de uma classificação é inteira deles. E isso que o Micali precisa entender. Não sei qual é a moral dele com esses jogadores, não sei qual é a moral dele na comissão técnica do Atlético. Em relação a Carlinhos Neves, que já é cobra criada lá no Atlético. Aliás, que preparo físico deprimente do Atlético, hein? Uma arrancada do Fernandinho, que é bom nisso, mas com aquela facilidade, deixar meio time do Atlético para trás, preparo físico do Atlético tá um caos, viu, Carlinhos Neves? Que geralmente não é cobrado. Mas ele não era supervisor de futebol? Não, mas já deixou... Mas ele desaprendeu e aprendeu a outra. Ele foi supervisor na época do Aguirre. Pois é. E agora não é nenhum nem outro. Tá muito mal o Carlinhos Neves, tá querendo mandar demais lá na comissão do Atlético. Você é um mero preparador físico, Carlinhos. É mero pelo trabalho que você tem feito. Porque em 13, em 14, era um dos maiores do país. Mas o trabalho que você tem feito, Carlinhos Neves, é comparável ao trabalho do Robinho em campo, ao trabalho do Elias. Medíocre. Medíocre é médio, né? É péssimo mesmo, é horroroso. E depois a gente fala do Cruzeiro, que a tabela é o que incomoda. Atlético, chefe. Afonso, um abraço para a Cristina. Como é que tá o Mr. Crab? Tá bem, graças a Deus. Casa tá trabalhando bem. É uma casa pequena, não é restaurante. Ali no Gutierrez, né? Na Marquês de Valença. 99. 99, a famosa... Petiscaria, né? Petisqueira, né? Petisqueria. Frutos do mar. Petisqueria. Onde encontra tudo que você gosta com relação com a melhor qualidade, pode bater aquele papo lá, né? A gente tá sempre, pode bater aquele papo também de futebol, né? A resenha toda ali. Legal mesmo, a galera tá lá aguardando. É um lugar muito agradável e só falta você nos prestigiar lá agora, com certeza. Segunda a sábado, a partir das 17 horas. Até o último cliente. Sexta-feira, saímos lá 2h30 da manhã, aproximadamente. Muito bem. Né? Vai estar muito bem. Agora, o meu abraço para a dona Maria Helena, a Cristina e o Paulo do Planalto, atleticano, deve estar com a cabeça inchada. Quando chega numa situação dessa, o Atlético, eu já me preocupo pelo futuro, pelo que há de acontecer. Porque, Afonso, como eu falei que segunda-feira passada, eu não vi muita mudança do estilo de jogo do Atlético com a chegada do Micali. Né? O Atlético continuou jogando do mesmo jeito. O Atlético não está fazendo partidas ruins, não. Eu sou totalmente diferente, eu vou na contramão. Porque o Atlético não está jogando aquele futebol horrível que todo mundo está falando. Entendeu? Falta de entrosamento, falta disso. Não, tá a mesma coisa quando estava com o Roger. Jogando do mesmo jeito. Vai para cima do adversário, principalmente quando joga fora, agride o adversário, mas não tem sido feliz. Isso é a realidade. Não tem alcançado uma felicidade muito grande dentro dos jogos. Ontem, contra o Grêmio, grande parte do jogo, o Atlético chegou dentro do campo em condições até de empatar o jogo. Teve lances de pênalti, que para mim também foi pênalti, não foi dado. Entendeu? Teve falta de finalização, às vezes chega perto do gol, mas está faltando alguém para colocar a bola para dentro. O Robinho perdeu um pênalti. Quer dizer, para jogar com um time reserva lá dentro, eu acho que o Atlético não fez uma partida pífia, não. O que precisa de ter é a consciência dos jogadores, é a consciência da comissão técnica, que o momento do Atlético não é bom. E quando chega na rabeira da tabela, poxa vida, a gente sabe o que é isso, Afonso. Porque as cobranças aumentam, a torcida perde a paciência, e se vier uma eliminação da Libertadores agora na quarta-feira, quando chegar no domingo para enfrentar o Flamengo, vai ser só protesto e cobranças uma em cima da outra. Eu acho que foi um risco muito grande que o Roger correu em ter colocado um time totalmente em reserva, como ele mesmo disse, Micali, como ele mesmo disse, era um risco calculado, mas a situação hoje, na tabela de Cruzeiro e de Atlético, não está para poder brincar, não. Zé Alberto. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras, do nosso amigo Ângelo, a todos aqui da mesa, do programa. Eu quero mandar um abraço muito especial também, Afonso, para o nosso Albertinho Rodrigues, aniversário dele hoje, né? Ah, é? Ele é um expoente... Deixa de ser munheco de samambaia, Alberto. Convida o pessoal. Um expoente máximo do futebol mineiro no rádio, como narrador, é sensacional. Um grande abraço para o Albertinho Rodrigues, nosso amigo. Bom, eu acho o seguinte, assisti atentamente também o jogo do Grêmio com o Atlético
E antes de entrar no comentário rápido, eu vou dizer o seguinte, pênalti foi claríssimo. Não tem a menor dúvida. Quem estava vendo a televisão viu, o jogador do Atlético foi puxado pela camisa. Foi ostensivo. Não há a menor dúvida com relação à penalidade máxima. Agora, o Robinho desperdiçou a penalidade máxima. Quer dizer, não adianta, né? Fica no banco. Quando entra, atrapalha. Mas acontece o seguinte, o Atlético, para mim, começou bem. Com 4, 5 minutos, o Valdívia perdeu um gol. Depois o Atlético tentou equilibrar, mas o Grêmio marcou muito bem. O Atlético estava com o time praticamente reserva, mas tinha algum titular. E o Grêmio marcou muito bem. O Atlético jogando também mais, parecia defensivamente, porque estava com 3 volantes. Depois o Atlético... O jogo foi mais ou menos equilibrado nos primeiros 45 minutos, mas o Grêmio nunca perdeu o controle da partida. E quando estava 1-0, logo no começo do jogo, o Atlético corria atrás, como sempre, tem que correr atrás. E quando vai correr atrás, a defesa fica sendo fácil de passar por ela. Mas acontece que o Atlético só vê o segundo gol, então as coisas ficaram mais difíceis, mas o Atlético continuou procurando gol, mas o Grêmio marcou muito bem, jogou à vontade, não se preocupou em momento algum no meu entendimento. Agora, no momento em que o Atlético teve a penalidade máxima marcada a seu favor, o Robinho chega e bate, mas de uma maneira displicente, como o Jorge já disse. Por quê? Porque se eu joguei futebol, sei como você trabalha bem, se você bate um pênalti com a lateral do pé rasteiro no canto, dificilmente o goleiro pega. Agora, você não pode mandar a bala por cima do gol, pela lateral, ou mandar no meio do gol. Quer dizer, o Robinho bateu o pênalti assim como um principiante que não tinha nenhuma menor experiência. Se ele entrou em campo, e se ele marca aquele gol de pênalti, o Atlético teria uns 4 ou 5 minutos aí de prorrogação, de acréscimo, que faria com que o Atlético pudesse até empatar o jogo. Difícil, mas poderia, porque jogaria para marcar um gol para empatar. Então não aconteceu isso. Eu acho que o Robinho, conversa de técnico com o jogador, não está resolvendo. Eu acho que a conversa com o Robinho tem que ser de presidente com o jogador. E com ele tomar uma providência no sentido que ele joga futebol. Ou então fala com ele, então vamos diminuir seu salário aí pela metade até você voltar à forma. Porque não é possível ganhar esse salário que você ganha e entra em campo e se perde um pênalti. O Rogério Bicalho não bate pênalti, ele não perdeu o pênalti. O Rogério Bicalho está fazendo o que ele pode, mas ele está com 2 jogos aí, então não tem também nenhuma explicação, não se pode dizer absolutamente nada de que ele não é responsável por nada no momento. Agora, só acho errado preservar jogadores para jogar com o Jorge Wisterman, quarta-feira, pelo amor de Deus. O Atlético tinha que pôr esse jogador para jogar, treinar contra o Grêmio, podia perder, mas é um jogo forte, é um jogo que o Atlético estaria se preparando, melhorando fisicamente, fazendo tudo para encontrar com o Jorge Wisterman na quarta-feira. Agora, o Atlético tem essa esperança de continuar na Taça Libertadores, na Copa Libertadores. Se for eliminado, vai ficar tendo que correr atrás o tempo todo no Brasileiro, já está na 14ª posição, muito perto da zona de rebaixamento, e vai ter que se esforçar demais para tentar ficar lá no G6, G8, já não sei o quê. É uma vergonha o futebol mineiro que Atlético e Cruzeiro, ainda no primeiro turno, na 10ª rodada do campeonato, no primeiro turno, não pudessem mais almejar o título. O Atlético e Cruzeiro, na 10ª rodada do primeiro turno, já não tinham mais, para mim, condições de almejar o título. E agora, então, é que definitivamente não podem almejar o título de campeão brasileiro de 2017. É uma vergonha para o futebol mineiro que Atlético e Cruzeiro estejam no segundo turno só disputando uma posição na Libertadores. E vamos continuar prestigiando o América, que eu sempre... Não, a América depois. Não, pois é, mas... Ninguém falou do América. Ninguém falou, Eduardo falou? Não. Falou sim. Eu não posso falar do América? Afonso, pelo amor de Deus, nós temos que levantar a mão. Estou falando do América. O América está honrando o futebol mineiro, está lavando a alma do futebol mineiro, é o único time que está fazendo isso. Tá bom. E depois eu quero falar sobre a América. Ok. Mas que coisa mais... Pois é, mas ele já falou. Que coisa mais... Você vai perder o seu tempo falando do América e vai perder... Não vou perder, não. Ângelo Pimentel e o Atlético. Não, falar do América você vai perder tempo. Parabéns, tem que falar do América mesmo. O Afonso não gosta, não, mas tem que falar. Você inclusive é agente de jogador, você sabe como que o jogador se comporta melhor do que ninguém. Você sabe disso melhor do que ninguém. Como é que um jogador como Robinho, Elias, no caso do Atlético, Fred, Carioca, eles se sentem, mesmo mal
reservas de jogadores sem nenhuma expressão e nenhuma condição de serem titulares? Afonso, eu acho assim, primeiro eu vou contrariar tudo aquilo que foi dito em relação ao pênalti do Robinho, que na minha opinião, o pênalti não foi mal batido, é porque o goleiro ficou. Se você for olhar a probabilidade dos pênaltis convertidos, os que são batidos no meio do gol, porque o goleiro a tendência é cair para um canto ou cair para o outro. E ele bateu no meio do gol mas ele voltou. e bateu forte. Se você vê o lance, o goleiro ficou parado, espalmou e ela foi. Mas aconteceu. Está caindo sobre o Robinho a responsabilidade do momento do Atlético. Não estou aqui defendendo o Robinho nem nada, mas o momento não é bom. Ele, como é um jogador de nome, de prestígio, foi o artilheiro do Brasil ano passado, inclusive. Né? E um dos melhores jogadores. E um dos melhores jogadores. Hoje está amargando uma reserva do Pablo. O treinador tem que ter a sua convicção e a sua opinião. Particularmente acho que não merecia ser reserva do Pablo. Se não está vivendo um momento bom, vamos tentar achar uma situação. Eu sou daquelas pessoas, seguinte, entrando um pouquinho na parte técnica, que não é a minha área, um jogador como o Robinho, por exemplo, como o Ronaldinho Gaúcho, você tem que chegar para um jogador desse e falar assim, aonde você se sente melhor jogando dentro de campo? Eu me sinto melhor aqui da direita um pouquinho para a esquerda. Tá bom, então você vai jogar da direita para a esquerda e nós vamos criar um sistema de jogo para você. Você vai ter aí 5 partidas para você mostrar que você se sente melhor. Fez as 5, não aconteceu nada, aí vocês têm justificativa agora. Que não pode é pedir um treinador pedir um jogador como o Robinho para voltar para marcar volante, para pegar lateral. Eu acho que o Atlético é muito grande para preocupar com certos adversários, a minha opinião. O Grêmio é um grande adversário, mas o Atlético tem enfrentado adversários, e o Cruzeiro também, e hoje é a máxima dos treinadores. Os treinadores hoje se preocupam com o adversário. Eu acho que o time como Atlético, Corinthians, Flamengo, tem que deixar o adversário preocupar com ele e jogar para ganhar o jogo. Eu acho que é assim. E nós vimos isso há muito pouco tempo aí no Atlético, que foi o sistema do Cuca jogar. O Cuca, o time dele era uma, como é que ele falava, uma bagunça organizada. Jogava para o ataque, tomava 3 gols, mas fazia 4, fazia 5. Eu acho que o futebol é dessa maneira, mas tem treinador bem pago para isso. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Ângelo. Você trabalhou com o Maluf, né? Qual que é o tamanho da falta que ele está fazendo nesse momento do Atlético? Muita, 1 a 10. Muita. Estou para te dizer 11. Sabe por quê? O jogador de futebol, isso aí no convívio diário, a gente sabe, não é porque é um Robinho. Nós estamos aqui falando o nome do Robinho porque está na pauta, mas tem vários outros. Eles têm que ter alguém que eles respeitem. Isso faz parte do futebol. E o Maluf sempre soube conduzir esse tipo de coisa com respeito. Eu brincava que o Maluf, até de origem libanesa, ele multava o jogador em 40% de alguma indisciplina e o jogador ainda saía agradecendo e rindo, mas é a maneira dele conduzir as coisas. Então, assim, tem que ter uma figura de uma pessoa, não estou aqui questionando André Figueiredo ou quem quer que seja, acho que cada um tem seu espaço. Mas o Maluf era uma pessoa que o jogador sabia que quando vinha alguma coisa, vinha de forma bem corretiva, bem honesta e bem justa. Eu trabalhei com o Maluf em 2000 no Atlético, eu me lembro que na época nós chegamos lá, você tinha Valdir Bigode, tinha Marques, tinha Cleison, tinha Guilherme, tinha Caçapa, tinha Ramon. Então, assim, você tinha gente ali para tudo. E fomos conduzindo e levando, e uma pessoa respeitável. Acho que isso hoje faz falta ao futebol. Viu, Ângelo? Infelizmente, nós não temos mais o nosso Maluf. Um extraordinário desportista, uma pessoa de um caráter maravilhoso, competentíssimo. Mas, por isso, eu já disse aqui, não sei se você observou, a conversa com o Robinho tem que ser de presidente. Não, Zé, eu não acho que tem que ser de presidente. Tem que saber conduzir a conversa com ele. Porque ele só tem que dar satisfação ao técnico, mas ninguém. Então, eu acho totalmente ao contrário. Eu acho que a figura do presidente num clube da grandeza do Atlético, ela tem que ser respeitada e poupada. Eu também acho, senão não precisa eu acho que um presidente, quando se prontifica a ir num centro de treinamento, o jogador tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Ou vem coisa boa, ou vem coisa pesada. Essa figura tem que ser preservada, porque senão... E não estou aqui questionando o trabalho do Daniel, nem sei como é que é o dia a dia do Daniel, não é essa a questão. Mas eu acho que a figura do presidente tem que ser aquela figura impoluta, aquela figura respeitada. Nós temos um exemplo aqui, falando de Atlético, na vinda do Ronaldinho para o Atlético, se eu me lembro, o Calil não foi lá apresentar o Ronaldinho. O Ronaldinho mandou treinar. Mandou treinar. Então, aquela figura do presidente, ela tem que ser preservada. Porque senão, daqui a pouco, Zé, o jogador salta ali o supervisor, o diretor, e vai lá na sala do presidente, porque ele quer conversar. Fica um negócio meio fora da hierarquia. Mas aí não, aí é o Robinho. Mas não pode existir. Igual o Robinho, tem o Fred, tem o Elias, tem o Rafael Carioca. 700 mil por mês. Mas o salário aí, acho que nesse momento é pouco significativo. Mais indicada. Não é não. No momento em que o Robinho está vivendo, porque
Ele não tem que estar satisfação lá no clube, é ninguém no seu técnico. Mas quando o Maluf estava lá, ele não ia no presidente, não. Ele ia no Maluf. Sabe por quê, Zé? Mas quando o Maluf estava lá e estava bom, os jogadores todos iam no Maluf. Nós corremos... O Maluf era o Maluf. Hoje não tem Maluf. Mas tem outro diretor lá. Nós corremos um sério risco de, se for assim, vai no presidente. Se o presidente não consegue resolver, não tem mais a quem recorrer. Então aí nós estamos fadados. Mas na questão técnica também, Ângelo, eu gostaria até de fazer uma pergunta, já complementando a que o Eduardo fez. Quando você vê um técnico que está fazendo uma coisa que todos os comentaristas esportivos, toda a imprensa, toda a torcida está comentando, e o técnico insiste, tipo um cabeça dura, o diretor de futebol não tem que chamar ele para responsabilidade também? Ou o técnico tem uma autonomia hoje tão grande dentro do clube, que faz o que quiser dentro do clube e ninguém pode falar nada com ele? Depende do técnico. Eu estou para te dizer, chefe, que tem muita gente dentro de clube hoje, tem muita autonomia que a gente nem sabe explicar. Outro dia mesmo eu estava conversando com o Afonso em off. Hoje, nada contra. Eu sou uma pessoa que acho que todo mundo tem que evoluir, tem que procurar sempre o melhor. Mas se a gente for olhar hoje, à luz das coisas, quem escala time de futebol hoje é um teste de lactato, é isso? É o famoso, como é que é? Secar. Então o treinador tem que ir lá ouvir se o secar e tudo. Eu acho que isso, o jogador ele está sujeito a uma lesão a qualquer momento, num treinamento, num 2-toque, num aquecimento. Existe um estudo que o jogador pode se lesionar por causa disso. Tá bom, mas então é o seguinte, eles carregam no treinamento e tiram o jogador do jogo. O jogador foi contratado para jogar. Por que não se inverter? Poupa no treinamento e põe o jogador para jogar. Eu acho que o descanso aí, ele é o mesmo. No treinamento, às vezes, eles vão com mais força. Isso aí. Então, que era o caso do Arthur sempre, né? Vivia só no escalero. Ontem eu vi uma entrevista do Mano que alguém perguntou e ele falando, não escalei o Elber porque o sujeito... Mas então, para que levou? E fica um negócio assim, sabe? Eu não sou nenhum estudioso disso, não conheço, sou um curioso. Mas acho o seguinte, a composição física de cada um é de cada um, nós somos diferentes. Às vezes, um desgaste que é para você, Afonso, não é para o seu filho, e assim vice-versa. Então, qual o parâmetro do secar para lesão? O do Afonso é o mesmo do Eduardo? Será que é? Então, isso tudo tem que ser discutido. Eu acho que treinador hoje escala de acordo com o departamento de fisiologia. Eu vim numa época do futebol um pouco diferente, escalava era treinador. Deixa eu trazer o Cruzeiro para a prosa, vamos lá. O problema do Cruzeiro, você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, ele está próximo ali do Atlético, mas a briga dele é outra. Principalmente em função do desempenho que a gente vê dentro de campo. O Cruzeiro tem jogado o suficiente? Não tem. Se o Cruzeiro estivesse jogando o suficiente, ele estaria brigando mais em cima da tabela. Não está jogando o suficiente. Ontem o resultado foi horroroso. Assim como foi horroroso contra o Vitória. Porque contra o Vitória, jogando em casa, contra o time que era o 19º da tabela, você não pode empatar. Contra o Botafogo, com o time reserva, misto, com vários jogadores reservas, aqui a maioria de reservas 6 titulares. Pois é. E você não pode perder ponto para o Botafogo aqui, com o Botafogo poupando o time pensando na quarta-feira. Você não pode. Porque eu acho o elenco do Cruzeiro e o time do Cruzeiro melhores que o do Botafogo. Ainda que o Botafogo viva um 2017 muito bom, esteja na Libertadores, e o Cruzeiro não está. Os dois vão jogar uma semifinal de Copa do Brasil, mas eu acho o Cruzeiro melhor. E o Cruzeiro estava jogando em Belo Horizonte. E aí não é só eu, todo mundo acha o Cruzeiro melhor que o Vitória. O elenco, time, futebol jogado, e o Cruzeiro está perdendo ponto para esses times. Não adianta, por isso quando a gente fala, o Cruzeiro venceu o Vasco, venceu bem, mas foi só o Vasco. Isso não é um pessimismo, isso não é diminuir a vitória do Cruzeiro. Isso é cobrar uma sequência. O Cruzeiro oscila em resultado. O Cruzeiro não pode oscilar em resultado. O Campeonato Brasileiro não permite isso. Se você oscila muito em resultado, vai passar um caminhão na sua frente. Não tem jeito. Não dá para você fazer 3-0 no Vasco jogando bem e pegar um Botafogo aqui, ser melhor que o Botafogo e perder ponto. Pegar o Vitória aqui, ser melhor que o Vitória e perder ponto. Você pegar o Avaí, que vai cair, ser melhor que o Avaí em Florianópolis e perder o jogo. Isso é que a gente tem cobrado do Cruzeiro. Tem sido um desastre em campo o Cruzeiro? Não, pelo contrário. O Cruzeiro não tem jogado mal, mas não está jogando o suficiente para que a gente coloque o Cruzeiro como postulante a algo mais. Não está. A gente tem que deixar tudo na condicional para o Cruzeiro. O Cruzeiro pode brigar por um G6, o Cruzeiro pode brigar por um G4. Eu não sou doido de afirmar que o Cruzeiro vai brigar. Eu afirmo que não vai brigar para cair, isso eu afirmo. Não vai brigar para cair o Cruzeiro, longe disso.
Agora, eu não posso afirmar que vai brigar por algo mais, porque não consegue jogar o suficiente para brigar para isso. É isso que a gente tem cobrado, os erros de finalização. O Cruzeiro tem peças que estão jogando muita bola. O Thiago Neves ontem, de novo, destoou. Jogando demais o Thiago Neves. O Alisson, a importância dele, mas não consegue resultar em vitória, em 3 pontos. O Cruzeiro deixou escapar 4 pontos contra Vitória e Botafogo, que podia estar lá, no G4 do campeonato, terminando o turno. Não vai brigar pelo título? Não, ninguém. Só o Grêmio e o Corinthians brigam. E o Grêmio bem longe. Então o Cruzeiro precisa ter regularidade de resultado. Transformar o desempenho dele, que não é o suficiente, em bons resultados. Bom, deixa eu pegar os chefes Alberto e Ângelo também, mas só lembrando que o Alberto falou que é uma vergonha, e eu também acho que é. Cruzeiro e Atlético não pensarem mais em título na virada do turno, mas 18 clubes não pensam mais em título. Afonso, eu continuo na mesma máxima. Às vezes eu abraço para o Marcelo, para o nosso Felipe, né, que está lá nos assistindo, mas às vezes eu penso muito bem a minha linha de raciocínio. Eu estava fazendo umas contas lá ontem, eu estou um pouco gripado, eu não fui ao estádio para poder acompanhar o jogo do Cruzeiro ontem. Então a gente estava fazendo umas contas dos pontos que o Atlético perdeu dentro de casa e a posição que ele poderia estar dentro de casa. Cruzeiro. Eu estou falando, e do Cruzeiro também, os pontos que o Cruzeiro perdeu dentro de casa, né? O Cruzeiro poderia estar com 43 pontos hoje. Com resultados que ele perdeu e que eu debito tudo nas costas do senhor Mano Menezes. Quero tirar o Mano Menezes do Cruzeiro? Não. Estou fazendo campanha para que o Mano Menezes saia? Não. Ele é um excelente treinador. Mas o time do Cruzeiro ele não é escalado constantemente e não é só por opção médica, não. Por opção técnica, por opção do Mano Menezes. Ele mexe muito no meio de campo do Cruzeiro. O Alisson vinha na sequência muito boa, até comecei a elogiar ele, mas ontem o Alisson voltou a ser o de sempre. É o toque a mais, é o excesso na jogada. O Cruzeiro ontem poderia ter ganhado do Botafogo fácil, Eduardo. Se o Cruzeiro ontem não tivesse dado um toque a mais na bola naquele ataque. Mas entendeu? Tem o Mano Menezes? Não, que culpa tem o Mano Menezes é o seguinte, o entrosamento do time passa por uma sequência de jogadores. O Atlético, quando foi campeão da Libertadores 2013, e o Cruzeiro também, todo mundo decantava o time. Você escala o time do Cruzeiro com o Mano Menezes, para mim, fala, esse é o time. Escala. Não, mesmo quando ele tem a opção dos jogadores, ele não coloca o time todo em campo. Sempre ele põe alguém mexendo. A dúvida é sempre o lado direito. Todos os lados, todas as vezes que o Cruzeiro perdeu ponto dentro de casa, tinha 1 ou 2 colocação de jogadores, igual ontem, por exemplo. Ontem tinha necessidade de ter entrado com a formação que o Mano entrou? Claro, porque tinha que... Não, senhor. Mas o jogador tem que jogar. Não é que ele fez de errado ontem, né? O nosso tempo está avançado, os outros têm que falar. Só para concluir, o time é mexido. Ele não escala o mesmo time, mesma opção. Ele teve que mexer. O time foi escalado ontem, estava mal escalado? Não. Ele teve que Ele não precisava ter entrado com o Nonoca ontem. Por quê? Porque o Robinho tem a semana inteira agora livre. Não precisava ter poupado o Robinho ontem do jogo para poder jogar. Mas entendeu? Isso é o que o não, é opção. falou. Não, o Robinho não está nessa de secar, não. Não, o Robinho não está, não. A desculpa seria só no Elber. A desculpa seria só no Elber. Que foi mais um. Mas que para mim nem que seja titular. Não. Estou falando o seguinte, todas as vezes que o Cruzeiro dentro de casa perdeu, ponto, pode pegar a escalação que tem o dedo do Você quer que o time titular do Mano seja o seu? Não, não quero que seja o meu, não. Quero ter uma sequência de jogadores que eu possa chegar e falar assim, olha, o Cruzeiro vai de de cabo a rabo e acabou. Que a torcida decore o time do Cruzeiro. Chefe, a função do treinador é preparar um time para criar oportunidade. Não, para criar oportunidade. O Cruzeiro até hoje não tem time definido, Eduardo. O Mano não tem culpa se o Sassá chega na pequena área e chuta na lua. O Cruzeiro não tem um time definido desde o início do ano. Isso é a verdade. Não tem. Não tem porque tem gente no departamento médico, não, tô falando tem gente com cartão, tem lateral que chegou semana passada. Eu não estou falando dos jogadores que o Mano, que está no departamento médico, não. Estou falando dos jogadores que o Mano tem na mão. Mesmo ele tendo na mão, ele põe o zagueiro no meio de campo, o centroavante, o goleiro, faz Qual que é a dupla de zaga titular do Cruzeiro? Ele não põe zagueiro no meio de campo, hoje tem que ser o Léo e o Murilo. Tá, e qual que é o lateral esquerdo titular do Cruzeiro? Hoje tem que ser mesmo o Diogo. Qual que é a dupla de volante titular do Cruzeiro? Hoje é Henrique e Ariel Cabral. Quem que é o lateral direito do Cruzeiro? Lateral direito do Cruzeiro hoje está jogando o Romero. Pois é. Qual que é o centroavante do Cruzeiro hoje titular? Hoje não tem. O Sassá, claro que é o Sassá. Não é. Sassá fez os batidos porque não pode jogar Copa do Brasil. Ele é o titular. Do Brasil. Então, ele é o titular do Cruzeiro. Ele é o titular. Não pode. E Rafael Sobres não é titular. Quer dizer, é titular. Thiago Neves e Alisson. A dúvida é só do lado direito, porque o Mano não consegue colocar um só, porque está sempre jogador machucando. Tá bom. Nós vamos entrar na discussão desse próximo programa. E para mim, o titular do Cruzeiro, para mim, não é para o Mano, não. Para mim, é o Rafael Sobres. Sassá, não. Para mim. Vamos. Continua porque tem o Alberto e o Ângelo ainda. Pois então só concluindo aqui. Todos os pontos que o Cruzeiro perdeu, dentro de casa, ele nunca repetiu um time, mesmo por opção técnica. Alberto.
Bem, eu tenho uma opinião formada sobre o Cruzeiro, é o seguinte. O time do Cruzeiro ainda não tem um time definido. O Mano não tem condições de definir o time do Cruzeiro, porque são muitos jogadores do meio para frente, muitíssimos jogadores de bom nível, de nível de médio para cima. Então, o Mano, em vez de determinar um time, ficar com ele fica cada dia por um jogador, cada dia por um outro jogador. O time do Cruzeiro toca muito bem a bola, cria muitas jogadas. O Mano diz que o importante é criar. O importante não é criar, o importante é fazer gol. Mas o Cruzeiro cria muitas oportunidades de gol, mas na hora de definir, eles estão sem calibre no chute, não conseguem marcar o gol. Agora acontece o seguinte, eu acho que o Cruzeiro hoje ostenta essa posição ainda invejável de 7º lugar, não pelos seus méritos, mas pela deficiência dos outros times. O Flamengo perde para o Vitória, o Palmeiras perde para o Atlético Paraná. Quer dizer, os times que estão fazendo concorrência ao Cruzeiro estão ajudando o Cruzeiro. Porque se dependesse do Cruzeiro, a posição dele era 14º, 15º lugar. Mas ele está nessa posição hoje, no meu entendimento, porque os outros times, como Palmeiras, Flamengo, esses times estão numa posição, estão perdendo jogos que não podiam perder. O Flamengo perdeu para o Vitória, parece até que perdeu. E o Cruzeiro, frente do Cruzeiro. Então, quer dizer, agora, o Cruzeiro, eu digo o seguinte mais, para mim, o futebol brasileiro, eles todos me contradizem, mas para mim o campeonato brasileiro, o grande campeonato brasileiro, é um campeonato medíocre, um campeonato muito ruim. Por quê? Porque não tem jogador de nível de seleção. Você não pega um jogador na seleção que joga aqui, que vai jogar na seleção. Se o jogador não presta para a seleção, é porque não é bom. Então, o time do Cruzeiro tem jogadores de nível médio para cima, mas é a mesma coisa de todos os outros. Não tem jogador de nível de seleção, para mim, não é um campeonato bom. Deixa eu seguir. Ângelo, Cruzeiro. Eu acho que já foi tudo comentado aqui. Eu acho que o Cruzeiro tem um bom time e vai chegar. O Cruzeiro vai incomodar, pode ter certeza que vai. Então me responda uma pergunta, Ângelo. Essa transação de 222 milhões de euros do Neymar para o Paris Saint-Germain. Eu estava até brincando com o Eduardo. Ontem houve uma proposta, parece que oficial, pelo Luan, de 22 milhões, o Luan do Grêmio. Eu falei que a diferença que separa o Luan do Grêmio são de 200 milhões de euros. Você, como agente licenciado, foi agente FIFA, como é que você vê essa transação, esse tipo de transação? Não, eu acho o seguinte, Afonso... Envolvendo mais de 1 bilhão. Não, eu acho que a transação em si, os valores assustam, sim, mas pelo jogador que é e pelos clubes envolvidos. Nós temos que chegar aqui à conclusão seguinte, o Brasil também precisa, o futebol brasileiro também, precisa de começar a trabalhar em cima daquilo que está contratado. Se você pegar aí vários clubes e vários jogadores... Nós temos aí contratos de jogadores com 50 milhões de euros no Brasil, porque o contrato é o seguinte, para efeito de cláusula penal no Brasil, você pode colocar até 2.000 vezes o salário, mas para fora é livre. Então, tem vários jogadores de vários clubes com 50 milhões, 80 milhões, 70 milhões de euros. Só que os clubes no Brasil, infelizmente, têm aquela cláusula penal e liberam o jogador por um valor bem menor. Vamos citar aqui o exemplo mais recente do próprio Richarlison no Fluminense, que saiu por acho que 12 ou 13 milhões de euros, e daqui a pouco vai estar sendo vendido aí também por 80, 100 milhões de euros. Você não tenha dúvida sobre isso, entendeu? Mas é uma operação que assusta pelas cifras, tá? Mas não tenha dúvida também que quem comprou vai lucrar em cima dessa operação. O Paris Saint-Germain fez isso e sabe que com camisa, com direito de imagem... Você me falou que o dinheiro vai rolar, vai chegar com força. Vai chegar com força e vai ganhar. E um dia de venda de camisa faturou 3 milhões. Pois é, e você põe aí uma média de 50 euros por clube, cada camisa, então já é um contrato bem significativo. Não só camisa, não. E o Paris Saint-Germain é dirigido por um sheik, né? Um sheik do Catar. Quer dizer, que... Agora, não, ele é dono do time. Ele é dono do time. Ele não é dirigindo, ele é dono. Isso tudo vai promover também a Copa do Mundo do Catar em 2022. O Neymar já tem contrato para ser garoto propaganda da Copa do Mundo. Né? Agora, não se esqueçam também que o imposto na França é o mais caro do mundo, né? É. São 56%. Então, aquele contrato que se fala do Neymar, por isso é que o prefeito de Paris está gostando e todo mundo está gostando, porque a carga tributária também é muito pesada. Está gritando. Está gritando. Bom, Ângelo, você vai voltar aqui, porque o tempo passou, a gente está terminando o programa, mas o Ângelo vai voltar. Vamos falar mais sobre isso e sobre futebol com o Ângelo, que ele entende. Obrigado a todos, hein? Amanhã promete. Tchau, gente. Obrigado.